Sim. Mas é isso, eu só não gosto da galera achar que a ONU. Eu não gosto de quando as pessoas colocam a autoridade da OMS como se elas fossem os caras que decidem o que todo mundo tem que fazer. Tipo, não, a OMS diz que é isso. Você vai ir contra a OMS? Mano, peraí, como assim? A OMS é dona do mundo agora? É eles que ditam como todo mundo tem que fazer as coisas? Eu não gosto desse sentimento, entendeu? Claro. Porque remete a esse sentimento que é o poder que comanda. Quando na verdade eles são apenas os conselheiros. Eles sugerem aos países, olha, faz assim. Mas, de novo, né, em outras partes, a OMS, obviamente, teve um papel pouco relevante. Você tem agora nos Estados Unidos pessoas que vão receber a terceira dose e muitos países do mundo, a vasta maioria, não recebeu nenhuma dose. Então, claramente, o esforço de reagir assim, ele não vingou. Sim. O secretário-geral da ONU, da OMS, é pouco relevante nesse jogo, né, de distribuição das vacinas. Mas temos alguns outros casos em que algumas agências conseguem talvez influenciar o debate e não fica tão evidente. Todos os países dizem, ok, a ONU falou, então a gente vai fazer. Mas eles são um ator que às vezes consegue pautar a agenda. E, né, por exemplo, a UNAIDS, que é uma parte da PNUD, que foi muito importante para superar essa resistência, sobretudo em países muito religiosos, né, para abordar esses assuntos que às vezes são um pouco difíceis, né, sobre como se proteger, etc. Em vários países, até hoje, a distribuição de preservativos é um problema por causa do papel da igreja. E aí, nesses casos, os governos conseguiram trazer a ONU e disseram, olha, ONU, faça aqui o seu programa de saúde, a gente não quis se meter, para evitar a ira dos conservadores. Entendeu? Né? Então, às vezes, tem um papel ali. Tem. Não, eu concordo pra caralho que tem um papel pra um órgão internacional. Eu só não gosto quando as pessoas enxergam ele com um papel exacerbado pra ele. Claro. E eu acho que tem muita da população brasileira que enxerga a OMS como, porra, os cara pica, os caras que estruturam tudo. Isso é um pouco assim porque o Brasil, tradicionalmente, teve um papel muito forte na ONU. Porque logo quando foi criada, o Brasil já queria entrar no Conselho de Segurança. E o presidente Roosevelt, o americano, até tinha alguma simpatia, mas o Truman depois também teve uma certa reticência dos soviéticos que não queriam colocar mais um país. E essa esperança brasileira, infelizmente, não se concretizou. Mas a grande aposta brasileira sempre foi: a gente coloca diplomatas de primeira em todos esses órgãos e realmente são super respeitados. E o Brasil vamos dizer, tem uma influência acima na ONU do que teria olhando apenas o poder militar ou econômico. Né? Então, eu acho que isso explica um pouco porque tem essa romantização um pouco da ONU aqui no Brasil. Eu não sabia disso, é interessante mesmo. Não, o Brasil tem um país com o sétimo maior número de postos consulares. E é uma carreira muito bem, vamos dizer, muito... tem uma estrutura assim... É um bom plano de carreira o da ONU. Não, digo, a diplomacia brasileira é muito bem preparada. Então, entendi. as pessoas que são treinadas como diplomatas geralmente têm um conhecimento muito sofisticado da ONU e, portanto, conseguem influenciar o que acontece na ONU e defender os interesses do Brasil. Por isso que espantou tanta gente quando o Bolsonaro falou: olha, a ONU é nosso inimigo, a gente precisa combater a ONU, reduzir a influência da ONU, porque o Brasil, a princípio, estava muito bem colocado na ONU. Tipo, é como você reduzir a influência de um player que é teu aliado. Assim, de fato, não havia nenhum caso assim da ONU fragilizar o Brasil, diria. E, professor, o trabalho desses caras aí, diplomatas, todos esses caras que trabalham nessas relações internacionais aí, deve estar muito mais difícil agora, né, cara? Com o nosso presidente que de vez em quando solta umas palavras aí rudes até sobre outras nações, outros povos e tal. O Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha relações amigáveis com todos, todo basicamente, mundo. assim, né? Isso realmente foi um das grandes conquistas da diplomacia brasileira. O Brasil conseguiu resolver seus conflitos fronteiriços de maneira pacífica, né? Só com o Paraguai, que teve um confronto, mas com todos os outros foi por meio de arbitragem, e que é raríssimo, né? Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, todas as fronteiras da Alemanha foram definidas
por meio de guerra, né? Conquistas, etc. Então o Brasil é muito atípico nesse sentido, um grande país com um poder militar muito pequeno, né? Vocês sabem onde vai a boa parte do orçamento militar. Trator ou picanha? Ou leite condensado? É isso. Não, mas é pensões, salário, etc. Ou seja, não é assim, não tem um grande poder militar e, portanto, não ameaça também seus vizinhos. O Brasil conseguiu algo que poucos países conseguem. É um grande país, rodeado por países pequenos, e ninguém tem medo do Brasil. Invadir esses países, que não é nada trivial. Os países têm medo da China, os vizinhos da Índia se preocupam com a Índia, o Paquistão tem medo da Índia. Por mais de 1000 anos, os vizinhos da Alemanha se preocuparam com a possibilidade de unificação alemã e os ingleses e franceses só toparam a unificação em 90 se a Alemanha topasse abrir mão da sua moeda, né? Foi naquele momento que eles diziam, tudo bem, porque eles tinham medo de uma Alemanha grande com uma moeda forte que pudesse controlar o resto. O Brasil sempre deu um jeito. Agora, com Bolsonaro, esse soft power brasileiro, assim, realmente, dessa forma não existe mais, porque... não existe mais, é forte, hein, professor? Eu acho que pode... Não, nesse momento, né? Não existe com ele, né? Ele não tem esse poder. Claro, me parece assim que esse governo utilizou a política externa para, muitas vezes, mobilizar grupos internos. Entendeu. Então, por exemplo, atacar o Macron. Para fortalecer a própria base. Então, muitas vezes, eu acho que houve, por exemplo, um confronto, não assim uma ameaça contra a Argentina, mas chamar o candidato à presidência na Argentina que estava vencendo de ladrão, de esquerda, não sei o quê. Do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Isso faz muito sentido para mobilizar a base no Brasil, que não gosta da Cristina Kirchner. Faz muito sentido ser o candidato, mas não se você é o presidente. Porque agora você tem uma situação complicada com a Argentina, com os Estados Unidos. Com a China. Com a China, com boa parte da Europa. Eu acho que o Brasil mantém uma relação funcional com os países BRICS, né? Mas, de certa maneira, também na grande questão que dominará o debate internacional nos próximos anos, que é a mudança climática, o Brasil é visto como uma potência negacionista. Agora, é verdade, há uma percepção de que o Brasil é maior que Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, com quem o John Kerry, que é a pessoa responsável para assuntos climáticos, se encontrou quando esteve aqui. Mentira, ele teve essas reuniões online, mas ele se encontrou com todos os governadores porque sabe que tem gente preocupada com o assunto climático. Mas, digo, esse goodwill, né? O governo brasileiro hoje é um país bastante isolado. Eu diria mais isolado hoje do que durante a ditadura militar. Caralho! O presidente americano dificilmente receberia hoje o Bolsonaro na Casa Branca e todos os presidentes brasileiros durante a ditadura visitavam Washington. Eu entendo, mas aí quando você fala isso, eu acho que talvez não seja... Não quero defender o Bolsonaro aqui, mas não acho que talvez seja 100% culpa do Bolsonaro e mais culpa do ambiente polarizado que a gente vive hoje das mídias sociais. Tipo, o Bolsonaro, ele viralizou tanto como um cara... o bad guy no mundo todo, nas mídias sociais, que isso impossibilitou o Biden de receber ele. Porque o Biden recebe vários caras da Arábia Saudita que são ditadores, tá ligado? Mas veja, o presidente brasileiro tem à disposição um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que é o Itamaraty, que tem em torno de 1.500 pessoas altamente treinadas para blindar o país. É um escudo. E durante a ditadura militar, quando havia um debate na Universidade de Oxford sobre abuso de direitos humanos no Brasil, havia sempre um diplomata que dizia, peraí, eu queria dizer uma coisa, não é bem assim, não é bem assim, defendendo, por exemplo, evitando que o Brasil seja voto vencido na ONU, mantendo laços, explicando por que o Brasil continua sendo um aliado importante. Mas o que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa como chanceler que, em vez de ser escudo, acabou ampliando e radicalizando esse discurso. Então, o Ernesto foi uma pessoa, vamos dizer, mais ligada a teorias de conspiração, etc., que ele muito bem poderia ter colocado em outro ministério, mas colocar uma pessoa
vamos dizer, que consegue baixar a temperatura no Itamaraty, mas isso acabou não acontecendo. Então, o país ficou muito desprotegido durante esse tempo, o que explica um pouco porque hoje nenhum chefe de Estado na Europa, com exceção da Hungria e da Polônia, topariam apertar a mão do Bolsonaro Sério, numa relação bilateral. Caralho.